entendendo o que é uma objeção. Mas deixa eu conhecer um pouco mais da galera que está aqui. Eu queria ouvir de vocês quais são os momentos que vocês ouvem objeção, porque geralmente a gente associa objeção na etapa de negociação, e nem sempre é somente na etapa de negociação. Então eu queria ouvir algumas pessoas sobre as objeções que elas costumam ouvir no dia a dia, o que é uma dificuldade para vocês. Arilson, gostaria de começar compartilhando sobre as objeções que tu escuta? Tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Som? Cara, assim, o que acontece? Uma vez a gente conversou, né, eu expliquei para ti que eu já desenvolvi alguns trabalhos de apresentação e tal. E o que eu percebo? Que, diferente de Rio, São Paulo, Eixo da Sul, aqui em Belém, a galera ela não valoriza tanto uma criação de uma boa apresentação como a galera de lá. Então, principalmente tu que participou lá do Bert Speaker, tem a parte do Roberto Chiniachique, que tem um negócio de palestra, tem vários gurus por aí que têm os seus movimentos de palestra, e uma das coisas que eu percebo que eles investem muito são em palestras visualmente interessantes, que não é a preocupação de muita gente daqui. Então, uma coisa que acontece muito é que quando eu vou chegar com um profissional e ofereço, digo que eu vou, mostro até exemplos para ele de como ficaria a apresentação dele. E quando eu falo o valor, todo mundo se assusta, porque não viram o valor que uma apresentação pode gerar no impacto do negócio, de vender uma ideia, seja lá em qual esfera for. Então, ela sempre diz que está caro. Isso é um dos pontos que fazem com que se crie uma objeção. É a falta de percepção de valor, e que a gente também vai falar sobre isso hoje. Alguém mais quer falar um pouco da dificuldade que enfrenta, né, recebendo objeção? Eduardo, Rafael, Tayane, Rejane. É só abrir o microfone e falar. Boa noite a todos. O meu é principalmente quando a gente está na prospecção ativa, aí na parte da abordagem, o pessoal, eu já tenho, ou muitas vezes só quer usar isso como desculpa para poder não conversar naquele momento. Então, aí diz, eu não estou atrás, não tenho interesse nesse momento, nem ofertei nada, só fiz uma pergunta. Então, isso que é a nossa principal dificuldade por aqui. O teu negócio é a agência, não é, Eduardo? Isso. Agência de marketing. Legal. Mais alguém quer compartilhar? Rafael? Boa noite a todos. Boa noite. Laíne, comigo, eu sou advogado, né? Trabalho no ramo imobiliário e faço regularização de imóveis, etc. Então, o que eu reparo é que a demanda ela não tem urgência. Por exemplo, direito penal, o cara está preso, ele tem uma urgência. No imóvel, ele não tem essa mesma urgência para contratar o serviço. E eles nunca entendem que isso pode ser um problema do cliente, né? Então, tem que também ter esse trabalho de conscientização, por exemplo. Então, a primeira objeção que eu vejo é o preço. E eu já identifiquei que, quando eu não faço a etapa de atendimento inicial, não cumpro todas as etapas do processo, que é isso que eu quero dizer, se eu tiver que passar um preço só, de cara vão achar caro. É a primeira impressão que tem. Não conseguem perceber que, às vezes, um valor ali às vezes, chega nem a 5% do valor do imóvel, eu vou estar garantindo a propriedade de um imóvel, por exemplo, que vale muito mais do que isso, né? Afinal de contas, não chega nem a 5%. Então, assim, essa valorização do serviço, né, eu percebo que é uma ferramenta importante, né, e quando não faz isso, a gente encontra logo a objeção do preço pela falta de urgência, muitas das vezes. Perfeito, perfeito. Bacana, obrigado por compartilhar. Isso enriquece um pouco o nosso conteúdo e dá a oportunidade também de eu ser um pouco mais direto em relação aos problemas que vocês enfrentam. Mas a objeção é isso, ela existe em todas as etapas do processo comercial. O Rafael colocou que quando ele fala direto do preço, as objeções aumentam, sem dúvida, porque o nível de conhecimento daquele cliente ele está muito baixo. Então, quanto menor o nível de consciência, o nível de conhecimento, maiores serão as dúvidas.
O Eduardo comentou que, principalmente na prospecção ativa, é quando ele recebe as maiores objeções. Porque para quem trabalha com esse tipo de funil, que é o funil outbound, de venda ativa, realmente a maior quantidade de nãos que ele vai ouvir vai ser nessa primeira abordagem, porque o objetivo dele ali ainda é de qualificação. Então, quando eu qualifico um lead, eu estou percorrendo a jornada de levantamento de consciência dele. E ali o Arilson colocou também a relação do preço, que o preço ele pode ser, sim, uma objeção real, mas também pode ser uma desculpa para que o cliente não seja tão direto e te diga um não de cara. Mas para a gente iniciar, o primeiro passo é a gente entender o que é uma objeção. Objeção são... Pessoal, minha conexão aqui deu uma travada. Tá todo mundo me acompanhando? Todo mundo me ouvindo? Só faz o sinal assim de legal. Bacana. Então, qualquer coisa, vocês me avisem se travar algo do tipo, tá? Mas a objeção são sinais verbais ou não que o nosso cliente mostra durante o nosso atendimento. Então, ele pode te falar de maneira direta ou ele pode não falar nada, mas tu percebe pela linguagem corporal. Por isso que é muito importante a gente entender sobre comunicação e oratória. Isso vai fazer a diferença quando a gente identifica uma objeção quando ela não é verbal. Então, o Jeb Blount, ele caracteriza a objeção da seguinte maneira: não é um não definitivo, mas uma manifestação de medo, dúvida ou necessidade de mais informações. Então, geralmente, quando o teu cliente ele tem uma objeção, é porque ou ele não entendeu, ou ele precisa de mais informações, ou ele está fazendo uma comparação, e geralmente essa comparação não é uma comparação justa, porque ele não tem nível de consciência acerca do teu serviço, do teu produto e de todos os concorrentes, ou realmente ele está barganhando, que é um não intencional. Ele acredita que aquele não faz parte do processo de negociação. E no nosso penúltimo encontro, a gente falou sobre negociação, que é uma forma de resolver conflitos. Então, a gente não deve trazer as objeções para a negociação. A objeção tem que ser tratada antes. E aí eu trouxe um dado para vocês da HubSpot que diz o seguinte: 60% dos clientes dirão não pelo menos 4 vezes antes de dizer um sim. Já existia uma pesquisa um pouco mais antiga da revista Venda Mais, 2014. Essa da HubSpot, ela é uma pesquisa mais recente e ela retrata muito o nosso dia a dia. Eu costumo dizer para os meus vendedores que quanto mais não tu ouve, mais perto do sim tu estás. A grande questão é eu ter um arquivo de quebra de objeções suficiente para passar por todas essas etapas, para ouvir esses nãos e ainda assim ter condições de continuar o atendimento. Para isso, eu preciso ter conhecimento e domínio de 3 aspectos que são os pilares fundamentais para que eu domine as objeções. Primeiro aspecto, conhecer muito bem o meu cliente. Para isso que serve o levantamento de necessidades. O Rafael falou sobre cumprir com os processos de vendas. E o principal processo, a venda acontece no levantamento de necessidades, que é o pré-atendimento. Não é quando eu vou fazer oferta, é quando eu tenho o objetivo de entender qual é a necessidade desse meu cliente. Porque o que vai acontecer? Se eu não conheço o que o meu cliente precisa, eu vou sugerir um monte de coisa que na maioria das vezes não resolve o problema dele. E se não resolve o problema dele, começa a criar barreiras. Ele começa a vir com mais objeções. Então, eu preciso conhecer o meu cliente e eu preciso conhecer o meu produto e o meu serviço para saber se realmente o que a gente tem vai fazer sentido para esse cliente. Não é empurrar a venda a qualquer custo, a gente fala muito disso. Essa que é a grande diferença entre um consultor de vendas e um vendedor. E ali eu estou falando vendedor de maneira pejorativa, estou falando do atendente de balcão, tirador de pedido. O consultor ele tem a capacidade de falar, cara, isso aqui não é para ti e está tudo certo. E em terceiro lugar, eu preciso conhecer muito bem o meu mercado, porque quando o meu cliente está fazendo uma comparação, acabei de falar que ele não faz uma comparação justa.
Então, na cabeça dele, ele está pensando, cara, o teu produto está caro. Mas ele está falando que está caro porque ele está levando em consideração que no teu concorrente te ofereceram um produto parecido com 50% do valor. Só que não tem a mesma garantia, não é a mesma marca, não tem a mesma qualidade, enfim. Se existe uma diferença muito grande entre o teu produto em relação a preço, entre o teu produto e o produto do teu concorrente, tem alguma coisa errada. Então, inclusive, já uma dica de objeção que vocês podem fazer, alguns clientes, eles não gostam de compartilhar o orçamento do concorrente, mas uma coisa que eu costumo utilizar é o seguinte, fulano, o meu trabalho aqui é um trabalho de consultoria, e quando me dispus a te atender, eu quero te entregar o melhor caminho, sendo você comprando conosco ou não, porque eu não sou um especialista da minha empresa, eu sou um especialista do mercado. Agora, pela minha experiência, quando existe uma diferença muito grande de valores, é porque essa outra empresa está deixando de te oferecer alguma coisa que eu estou te oferecendo. Então, vamos fazer o seguinte, abre para mim o orçamento que a outra empresa te mandou, que eu te digo o que ela está deixando de te oferecer, que eu não posso abrir mão, porque senão não vai resolver o teu problema. Muita gente acha, e é verdade, que a venda acontece no lado emocional do nosso cérebro. Só que a gente liga essa emoção a coisas boas. A felicidade, imagina como seria e tal. E não, o que converte é o medo. O teu cliente, ele vai comprar contigo porque ele tem medo de perder alguma coisa. Então, quando tu diz que o teu concorrente está deixando de oferecer uma coisa fundamental para ele, eu desperto ali um sentimento de medo. Então, eu falo, porra, se o cara está me oferecendo uma coisa muito barata, e aí começa a vir aquelas coisas que as nossas mães falavam para a gente, né? Olha, o barato sai caro. E isso, via de regra, é verdade. Então, o primeiro ponto é identificar o que é uma objeção. Tudo aquilo que não for sim ou não é uma objeção. Só que a objeção é a porta de entrada do nosso processo de conversão. A venda, ela acontece na primeira objeção. É preciso que a gente entenda isso. O vendedor que vende sem objeção, ele não fez uma venda. Ele sofreu uma venda. O teu cliente precisava tanto do teu produto que ele só comprou de ti. Ele só comprou de ti. Diferente de quando o teu cliente tem dúvidas, ou ele vem achando que o produto que vai resolver o problema dele é um, e você, enquanto consultor, mostra que não é aquele, é outro. E por tu estares dando uma opção diferente daquela que ele pensava, ele vai ter dúvidas. E vão iniciar as objeções. E a tua função, enquanto consultor, é quebrar essas objeções oferecendo dúvida. O Rafael falou sobre o mercado imobiliário. Uma coisa que pode se usar bastante é a figura de autoridade. Pô, eu não estou falando com qualquer pessoa, estou falando com o advogado. O cara estudou para isso. O cara tem um AB. Então a gente não discute com quem é a autoridade. A gente precisa construir essa autoridade com o nosso cliente. Galera, enquanto o Bebo Água está fazendo sentido isso para vocês, vocês acham que até aqui eu estou indo muito rápido, está tudo certo? Legal. Então vamos lá. Identificamos as objeções, a gente já sabe o que é uma objeção. E um outro dado para vocês da Salesforce diz o seguinte: 92% dos vendedores desistem após ouvir um não até a quarta vez. Mas 80% dos prospects ou dos leads dizem sim entre a quinta e a 10ª interação. Ou seja, se a venda acontece entre a quinta e a 10ª interação, e quando eu falo interação, eu também estou falando de follow-up. Para quem não entende do termo, follow-up são os pontos de contato que eu tenho com o meu cliente. Então, se eu fiz uma ligação, falei com o meu cliente, é um ponto de contato. Se eu mandei um WhatsApp, é um outro ponto de contato. Se eu encaminhei um e-mail, é um outro ponto de contato. Toda forma que eu mantenho algum vínculo, independente do canal com o meu cliente, é um follow-up, é um ponto de contato. Então, essa pesquisa diz o seguinte, que a venda acontece entre a quinta e a 10ª tentativa não, entre a quinta e a 10ª objeção ou ponto de contato com o meu cliente. Mas a grande maioria dos vendedores desiste até a 4ª objeção, porque não tem argumento suficiente para dar continuidade na quinta, sexta, 7ª, 8ª, 9ª, até a 10ª objeção. Então, o que eu preciso para ter argumento suficiente? Primeira coisa, a gente precisa de volume, pessoal. A gente precisa de volume.
Nas minhas palestras, eu sempre digo que o que diferencia um vendedor acima da média é a fome que ele tem. Porque a técnica vai nivelar. E a gente está aqui para estudar a técnica ela é importantíssima. Mas o que faz as pessoas que estão participando desse encontro hoje chegarem amanhã cedo no trabalho e colocarem em prática é a fome, não é a técnica. A técnica ela está disponível e acessível para todo mundo. A fome não é treinável. E quando eu falo de fome, eu estou falando de vontade, de resiliência, de execução. E parte do princípio de que eu preciso ter um volume de atendimentos para ter um volume de objeção. Quando eu comecei a vender, por exemplo, e algumas pessoas já conhecem essa história, mas eu vou ser rápido apenas para exemplificar, tecnicamente eu era muito ruim. Então eu tinha que compensar pelo esforço. O que eu fazia então para compensar com o esforço? Enquanto a maioria dos meus colegas de vendas faziam 20, 30 ligações por dia para cada cliente, eu tinha que fazer muito mais, porque eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu não tinha experiência nenhuma como vendedor. Então eu fazia todos os dias, no mínimo, 100 ligações. No mínimo 100 ligações. E qual que foi a grande sacada que me deu para que eu pudesse criar uma biblioteca de objeções na minha cabeça? Eu não continuava uma venda enquanto eu não tivesse a resposta do seguinte: cara, o que eu poderia ter falado de diferente ao telefone que faria com que essa pessoa não desligasse? Então, as primeiras vendas, os primeiros contatos, era realmente de manter a pessoa no telefone, de fazer com que ela não desligasse. Então, não era só objeção, era objeção e a rejeição total, desligando o telefone na minha cara. Então, eu parava e antes de fazer a próxima ligação, falava, cara, o que eu poderia ter feito de diferente? Porque, galera, as objeções sempre serão as mesmas. Sempre. Os argumentos que eu aprendi 15 anos atrás são os mesmos que eu uso hoje, porque as objeções sempre serão as mesmas. A grande diferença é que quando tu para, pensa e fala, pô, eu poderia ter dito isso. E eu vou explicar para vocês o que acontece quando a resposta não vem na hora. Eu não sei aí quem é casado ou quem tem namorada, mas sabe quando você está discutindo com a sua esposa ou com o seu esposo? E eu sou um cara que eu trabalho com argumentos de vendas. Dentro do The Best Speaker, teve uma das fases que foi debate. Era um debate para trabalhar os seus argumentos. Você tinha que defender um ponto, estava lá, e você debatia com outra pessoa. Foi a melhor fase para mim. Foi a que eu me saí melhor, porque eu sou muito bom em argumentos. Mas se tem uma pessoa que eu nunca ganho no argumento, é da minha esposa. Porque a gente tem filtro para falar com a nossa esposa. Então, o que acontece quando você está numa discussão com a sua esposa, com o seu marido? O estresse, ele inibe uma parte do teu cérebro que é responsável pela tomada das decisões inteligentes, que é o córtex pré-frontal. Então, quando tu está sob algum tipo de estresse, o teu córtex pré-frontal vai diminuindo a intensidade. Então, as respostas que seriam respostas inteligentes para tu dar, elas vão saindo da tua cabeça. É difícil. E isso leva um tempo para voltar. Então, depois que eu discuto com a minha esposa, e certamente eu perco a discussão, eu vou, relaxo, tomo um banho, umas 2 horas depois que eu estou no banheiro, a água caindo na minha cabeça, eu falo, porra, era para eu ter dito isso aqui. Aí eu volto lá, mas é engraçado que a gente começa a discutir de novo. Por quê? Exige um certo tempo para que o teu córtex ele volte a ativar normalmente. Então, o que é importante durante o processo de objeção? Entender que a objeção não é pessoal. Não é uma afronta direta a você. Não é um momento de estresse. É um momento de conflito, que é diferente de confronto. Então, a objeção ela precisa existir assim como um conflito. Qual que é a diferença do conflito para o confronto? O confronto é quando eu quero dizer para o meu cliente que ele está errado e provar que eu estou certo. Isso é um confronto. E toda vez que há um confronto, nunca vai dar certo. Porque você não vai quebrar a objeção, porque o teu objetivo ali não é ajudar o teu cliente, é mostrar que tu está certo. O conflito é quando você está aberto para entender o que o teu cliente quer dizer e baseado no que ele está te falando, você dá as melhores opções. Por mais que essa opção seja não comprar com você. Isso é um conflito.
Então, primeira coisa, entender que a objeção não é algo pessoal. Não é com Laíre, não é com o Olavo, não é com a Márcia, não é com a Dinamara. A objeção é para o produto ou o serviço ou a empresa. Aquele cliente, ele ainda precisa de mais informação, ou ele não sentiu segurança na empresa, ou até mesmo no vendedor, na abordagem de venda, ou ele está fazendo uma comparação. Isso é importante entender. Então, quando eu terminava uma ligação, eu falava, pô, já sei, poderia ter dito isso aqui, e anotava na minha agenda, porque eu sabia que aquela objeção ia surgir novamente. Então, quando eu ligava, muitas vezes aquela mesma objeção surgia em seguida. A diferença é que agora eu já tinha uma resposta. Naquela época eu tinha que anotar na agenda, mas hoje existem CRMs que tu constrói uma biblioteca de argumentos. O Exact Sales, por exemplo, que é uma das ferramentas poderosas que tem no mercado hoje, foi comprada pela RD Station, que foi comprada pela TOTUS também, eles têm uma biblioteca de objeção. Então, quando o vendedor está aqui ligando para o cliente, com fone de ouvido aqui, o cliente fala assim, ah, cara, mas é que o teu produto ele é o mais caro do mercado pela pesquisa que eu fiz. Aí esse vendedor vai lá, vendedor, esse SDR, ele vai lá, consulta a biblioteca e escreve assim, ó, tá caro. Puf. Quando ele coloca tá caro, aparece um monte de respostas que ele pode dar para aquele cliente. Aí ele clica lá e só lê o que está escrito. Eu acho que é bacana, é um artifício que ajuda aos pré-vendedores, mas eu não conheço máquina mais poderosa do que o nosso cérebro. E se a gente deixar todo o argumento de vendas que a gente tem em um CRM, acho que vai emburrecer a gente. Então, utilize os artifícios digitais, as tecnologias, tem que utilizar, mas também exercitem o processo de desenvolvimento na nossa cabeça. Criem um arquivo de argumentos de quebra de objeção. Então, a gente vai ter objeção na prospecção ativa, no primeiro contato com o nosso cliente, a gente vai ter objeção durante a apresentação comercial, não é para ter, mas vai acontecer objeção durante a negociação, em todas as etapas. O que importa é a quantidade de argumentos que eu tenho para isso. Tá bom? Então, quais são as objeções? Eu tenho objeção direta que o cliente fala de maneira clara. Por exemplo, meu irmão, não vou comprar contigo agora porque o teu produto está caro. Isso é uma objeção direta. E aí ele está te dando o motivo dessa objeção e a gente tem ali argumento para trabalhar. Objeção indireta é sempre disfarçado de alguma dúvida ou de protela. Por exemplo, eu vou conversar com minha esposa, eu vou pensar e depois te dou um retorno. Que inclusive dentro da enquete que a gente fez no grupo, foi o maior motivo das objeções. Eu vou te retornar e o cara nunca mais retorna. Isso é uma objeção indireta. Objeção oculta é quando o cliente não verbaliza, mas tu percebe que ele tem muita resistência através da linguagem corporal dele, ou ele não engaja. Então tu está perguntando para ele e está assim, ó. Sim. Parece que ele está cagando para ti. Parece que ele está cagando para ti. Então, esses são tipos de objeção. O que eu tenho que fazer com as objeções ocultas e as objeções indiretas? Transformá-las em objeções diretas, para que a gente saiba exatamente qual é o problema. E aí eu queria ouvir de vocês, pessoal, para que não possa ser somente um monólogo. Quando o cliente diz que está caro, escrevam aqui para mim na mensagem. Quando o cliente diz que está caro, o que você faz? Responda aí para mim que isso vai me ajudar a orientar melhor vocês. Quando o cliente diz, pô, meu irmão, tá caro, o que tu fala? E aqui não tem certo nem errado, tá, pessoal? A gente está aqui para compartilhar e talvez a resposta que a Tayane dê vai ajudar o Olavo e assim por diante. Só escreva aqui do lado. Se o cliente disser, tá caro, vamos, aproveitem. Vamos lá, galera, escrevam lá. Caro comparado ao quê? Legal, o que mais? Bom, imagina que eu sou um cliente, estou à frente de vocês. Cara, tá caro. Tá caro relacionado ao quê? A Regiane respondeu. O que mais? Vamos lá, galera. Mais uma aqui. Está um pouco acima da média. Qual o seu orçamento? Qualidade não anda com preço. Legal, bacana aqui. Pessoal, o primeiro objetivo é eu transformar isso em um argumento de vendas. Então lembra que a objeção não é algo pessoal. E a gente precisa fugir do confronto e buscar o conflito. A Márcia colocou, mostra as vantagens e pergunta quanto ele tem para investir. Beleza.
Aqui, galera, é muito comum, e vocês estão de parabéns, porque a grande maioria de vocês não faz o que o mercado, enquanto vendedor, faz. Geralmente, quando a gente fala que está caro, o instinto natural de um vendedor, principalmente vendedor de varejo, é oferecer desconto. E não existe momento pior para você oferecer desconto que esse. Isso demonstra falta de maturidade enquanto vendedor e demonstra falta de conhecimento. Se coloque na posição que nós somos também de clientes. Quando você chega numa loja, você saiu para comprar uma roupa específica, tu chegou na loja, aquela roupa que tu queria estar lá, disponível, dentro do valor que tu pode pagar, tu lá, sei lá, tá com R$300 no bolso, a calça que tu quer custa 250. Então é a calça que tu quer, tá dentro do valor que tu pode investir. É natural quando o vendedor chega pra gente, e aí, meu amigo? Gostou da calça? Gostei. Vamos levar? Ah, cara, não sei se eu vou levar porque ela tá um pouco caro. O instinto natural desse vendedor é, não, mas se tu pagar à vista eu te dou um desconto. Vai ser à vista? Ah, vai ser à vista. Então por que a gente diz que tá caro? Porque a gente sabe que o vendedor é incompetente e vai dar desconto. É por isso. É por isso. Inclusive, um dos gatilhos para iniciar o nosso fechamento é quando o cliente diz que está caro. Porque pode ser que ele esteja apenas barganhando. E a barganha é uma forma da gente conduzir para o fechamento e acabar com a negociação ali. Porque geralmente quando eu começo a pedir algumas coisas, por exemplo, se eu levar essa calça aqui, tu me dá uma meia de presente, de brinde? Se eu comprar esse produto contigo, tu me dá isso? Eduardo, se eu fechar tráfego contigo, tu faz um post por semana para mim, como social media? Quando as pessoas começam a pedir isso, elas já tomaram a decisão de comprar. Só que o inconsciente dela está dizendo o seguinte, cara, fala que tá caro, que esse otário vai te dar mais um desconto, e aí o que a gente conseguir levar dele é melhor. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Então, a minha sugestão, Maria Eduarda e Márcia, nesse momento, não tentem trazer argumentos de fechamento ou de negociação. Nesse momento, quando o cliente diz que está caro, trabalhem com perguntas. A venda consultiva inteira ela é baseada com perguntas. Então, quando o Eduardo colocou, beleza, qual é o seu orçamento? Bacana, acho que foi muito direto, mas também é uma pergunta. A resposta ideal aqui é perguntar o seguinte, como colocou aqui, deixa eu ver, a Rejane, também, a Alves colocou, comparado a quê? Tá caro em relação a quê? Aí, quando eu faço essa pergunta, ele vai me dizer, ó, tá caro em relação ao teu concorrente, tá caro em relação ao produto que eu pesquisei na internet, tá caro em relação... Enfim, ele vai dizer exatamente qual é o pensamento dele. Porque lembre, logo no começo a gente falou, o cliente diz que tá caro por 3 motivos. Ou ele não entendeu o benefício, ou ele está fazendo uma comparação, ou ele está barganhando. Um dos 3. Meu objetivo aqui é identificar qual dessas 3 coisas está passando pela cabeça dele. Se ele não entendeu o benefício, ele vai dizer. Então pergunto, pô, tá caro em relação a quê? Cara, eu não sei, eu ainda não vi que isso realmente vai atender a minha necessidade. Se não atender a minha necessidade, vai ser um investimento caro. Perfeito. Então não adianta eu falar de negociação, não adianta eu passar preço, enquanto esse cara não tem certeza absoluta que o meu produto, o meu serviço, ajuda ele. Então eu volto algumas casinhas e falo assim para o meu cliente. Tayane, geralmente quando os meus clientes me falam isso, é porque eu deixei de passar alguma informação importante que te ajudaria a tomar uma decisão melhor. Qual é a informação que você precisaria ter para ter certeza se isso realmente te ajuda ou não? E aí tu devolve com uma pergunta. A venda consultiva sempre vai ser trabalhando com perguntas. E aí uma pergunta vai abrir infinitas possibilidades. O objetivo aqui é extrair o que está passando na cabeça desse cliente. Então ele vai falar, é que eu não entendi muito bem esse ponto aqui que você tinha colocado. Então beleza, deixa eu voltar e aí eu explico novamente. Consegui me fazer entender, Tayane? Consegui. Maravilha. Agora, dessa forma, uma coisa importante, uma dica que eu dou para vocês. Antes de vocês irem falar de preço, falar da negociação, cumpram com uma etapa dentro da apresentação comercial que se chama feedback. Você você explicou,
apresentou a solução que você tem para aquele cliente, você vai perguntar assim para ele: ô Rafael, somente pelo que eu te apresentei aqui, por tudo que eu te mostrei, você acredita que a gente consegue te ajudar a resolver esse problema? Sim ou não? Aí o Rafael vai responder: sim, acho que sim, pelo que tu me apresentou, tá tudo certo. É isso que você está buscando em uma empresa? É isso que eu estou buscando em uma empresa. A gente só tem que ver valores agora, maravilha. A gente vai já falar de valores. Mas antes de falar de valores, colocando o preço de lado, somente pelo que eu te mostrei aqui, você já se consideraria um cliente da minha empresa? Sim ou não? Sim, pelo que tu me apresentou, sim. Agora, bora falar de preço. Perfeito. O que a gente fez aqui? Quebrou uma objeção antes dela existir. Eu já sei que ele não tem dúvida em relação ao meu produto e serviço. A gente já tem aquilo que ele precisa. Então, eu diminuí as possibilidades. As próximas objeções que vão acontecer ou serão por comparação ou por barganha. Então, vou diminuir meu esforço de objeção. Galera, se essa dica aqui pode ajudar vocês, ou se vocês já colocam em prática, só coloque aqui na reação com um joinha, o polegar levantado para cima, só para eu saber se isso está ajudando vocês, tá? Maravilha. Beleza. Show. Então, alinhei essa expectativa com o meu cliente, vão começar a acontecer as outras objeções. Lembrando, tudo aquilo que não for sim ou não, é não. Vou pensar, vou conversar com a minha esposa, eu tenho que falar com o meu sócio. Uma coisa que eu escuto muito, cara, é o seguinte: eu sou uma pessoa muito bem planejada. Eu não tomo nenhuma decisão assim de imediato. Mas a gente também já conversou que a venda ela acontece no lado emocional do nosso cérebro. A partir do momento que o cliente sai da chamada ou ele sai da tua empresa pela porta de fora, acabou a emoção. Acabou a emoção. Por exemplo, quando a gente está passeando pelo shopping, aí a gente passa em frente de uma loja e vê liquidação. Pô, liquidação. Eu vou entrar, vou só dar uma olhada, né? A gente pensa isso. E aí a gente entra na loja, a gente é tão bem atendido, mas tão bem atendido, que a gente fica com vergonha de sair de lá sem comprar nada. Porque a venda acontece por conta do atendimento. E aí a gente fala assim, cara, a pessoa me atendeu tão bem, eu preciso comprar alguma coisa. Negócio que tá apertado, porra, esse dinheiro que eu tinha aqui era para pagar uma conta. Ai, meu Deus do céu. Mas tu vai lá e compra. O arrependimento acontece na hora que tu sai da loja do cara. Tu saiu da loja e tu fala, porra, era para pagar a conta de luz isso aqui, cara. Só que tu começa a racionalizar. Aí tu vai pensar, pô, mas eu também dou um jeito, porra, eu trabalho tanto para quê? Pô, se eu não puder comprar uma roupa para mim, trabalho pra caramba, me mato. Ou seja, a venda aconteceu pelo lado emocional, mas depois que tu compra, tu começa a racionalizar. Tu vai racionalizar a tua tomada de decisão porque tu não quer dizer que tu tá errado. A venda acontece dessa maneira. Todos os livros, ou melhor, os melhores livros de técnicas de vendas que foram escritos no mundo, foram escritos por psicólogos. Porque no final das contas, a venda é entender da cabeça das pessoas. O Eduardo perguntou aqui, esse só dar uma olhada é sinal que a pessoa está com intenção de comprar ou não? Boa pergunta, Eduardo. Muita gente fala assim, quando eu chego numa empresa e o vendedor recebeu um cliente, o cliente sai sem fechar, eu pergunto, cara, e aí, o que aconteceu? Por que não fechou? E é comum um vendedor falar assim, não, o cara era só curioso. Não existe ninguém curioso. Não existe. Se a pessoa entrou na tua loja, se a pessoa entrou em contato contigo, ela tem interesse, ela precisa. Pode ser que ela ainda não saiba isso. Lembra dos níveis de consciência? Então, tenho 5 níveis de consciência. Talvez ela esteja no último nível lá. Ela precisa de muita informação. Só que 95% da nossa atividade cerebral é inconsciente. Então, se essa pessoa entrou em contato contigo, alguma coisa na cabeça dela falou o seguinte, cara, fala com o Eduardo lá que tu precisa dele. É isso. Só que ela não sabe o que é. Então, como é que, Laíre, porra, se a pessoa não sabe o que ela quer, como é que eu vou saber? Esse é o teu trabalho. E é por isso que a venda consultiva se trabalha com perguntas. Porque como é que eu ativo o inconsciente daquela pessoa, que foi o inconsciente que mandou ela falar contigo? Eu ativo o inconsciente dela fazendo perguntas. Só que não é qualquer pergunta, são perguntas direcionadas.
É muito comum, por exemplo, as pessoas entrarem no Castilha e falarem assim, eu queria informações sobre o curso. A gente tem mais de 20 opções de curso. São 8 idiomas diferentes. Não tenho como apresentar todos os idiomas. Então a gente começa a fazer perguntas. Maravilha, fulano, qual é o idioma que você tem interesse? E a gente começa a perceber a pessoa, quando ela não tem certeza, pela forma como ela pergunta, como ela responde. Eu não sei, acho que inglês, né? Todo mundo fala inglês. Bacana. Mas por que você tem interesse no inglês? Vai ter a COP30 aqui em Belém, né? Então, de repente vai ser oportunidade. Então, eu trabalho numa multinacional. Opa, ela me deu uma informação importante. Ela trabalha numa multinacional. Bacana. Já que você trabalha numa multinacional, o inglês para você seria uma prioridade ou é uma necessidade? Não, é uma prioridade. E você já está fazendo curso de inglês? Não. Se é uma prioridade para você, por que você não está fazendo curso de inglês? É por causa do meu tempo. Então, você está me dizendo que se você encontrar uma escola que atenda a tua necessidade em relação ao tempo, nada mais te impede de fazer inglês? Não, nada mais me impede. O que eu fiz aqui? Eu antecipei a objeção. Então, lá no final, quando ela falar assim, eu não sei, eu tenho que pensar, eu posso utilizar isso como argumento. Então, vou falar assim, Eduardo, no início da nossa conversa, você me disse que o inglês para você era uma prioridade, que até agora você não tinha iniciado um curso de inglês porque não tinha encontrado nenhuma escola que oferecesse disponibilidade de tempo para você cursar. Aqui você acredita, pela modalidade de ensino que eu te mostrei, que você consegue fazer por conta do tempo? Não, sim, eu consigo. Bom, se o inglês é uma prioridade para você, e se você encontrou uma escola que atende a sua necessidade em relação ao tempo, o que falta para você iniciar a sua inscrição? Aí eu já quebrei uma objeção. Aí ela pode falar o seguinte, é que eu tenho que conversar com meu esposo. Maravilha. Ao seu esposo cabe a decisão ou apenas a opinião? É ele que paga e investe o curso para você? Não, é somente opinião. Maravilha. Então, me diz uma coisa. Você acredita que o seu esposo ele te apoiaria numa decisão que fosse trazer para você um crescimento profissional, consequentemente financeiro, além do cultural? Você acha que o seu marido te apoiaria? Sim, acho que ele me apoiaria. Bom, se você já sabe a resposta dele, o que mais você precisa falar com ele? Porque a gente tem que ver as nossas finanças. Já foi a segunda objeção. Porque a gente tem que ver as nossas finanças. Porque a gente é muito controlado. Pô, que bom. Então, eu também sou uma pessoa muito controlada e eu sou daqueles que tem uma planilha de custos, né? Você também é desse tipo de pessoa que tem uma planilha, sabe exatamente se sair R$10 da tua conta agora, tu sabe que saiu? Aí o cliente responde, não, sim, por eu ser muito bem planejado, eu sei que se sair R$10 da minha conta, eu vou perceber. Maravilha. Então, se você sabe que ao sair R$10 da tua conta, perceber, cobrir a tua demanda financeira. Já quebrei uma outra objeção. Então, eu vou ter ali algumas outras objeções pelas pesquisas que foram feitas pela HubSpot e pelo Salesforce, mas o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o meu cliente em uma posição em que ele vai ter que me dar um sim ou não. Quebrar a objeção não é só converter em sim. É você também extrair um não. Saber que tu não vai perder tempo com aquele cara. Loroca, muito boa noite, seja bem-vinda, tá? Inclusive, tem uma pesquisa também da Salesforce que diz que quando você consegue identificar o perfil do teu cliente, se ele tem fit ou não contigo, no início do processo comercial, tu aumenta em quase 40% a tua produtividade. Ou seja, não perder tempo com pessoas que não vão comprar de ti. Veja bem, eu não estou dizendo para a gente ser grosseiro. Eu não sei se vocês estão recebendo, mas tem aparecido muito para mim alguns vídeos de vendedores de 16, 17, 18, 19 anos de idade, com alguns processos de venda em que, para ganhar like, funciona muito bem, mas na vida real, passa uma imagem de extrema arrogância e imaturidade. Porque eles estão buscando confronto. Então, quando o vendedor vira para o cliente e fala assim, não, é porque nesse momento agora eu estou escolhendo os meus clientes e se não me der uma resposta agora, acabou qualquer oportunidade de você ser meu cliente. Aí a gente pensa, porra, lacrou. Total falta de maturidade isso. Só que essas pessoas novas, elas vão ter tempo para aprender. 17, 18, 19 anos, isso não pode acontecer com a gente,
que já somos profissionais formados. Então, se posicionar é diferente de você ser grosso ou de você ser inconveniente. Se posicionar é tu passar uma mensagem clara para o teu cliente o seguinte, cara, você não está falando com qualquer um, você está falando com uma autoridade. Eu estudo o meu mercado, coach de 10 anos na internet, né? O Arilson colocou. Então, eu estudo o meu mercado, eu conheço muito bem o meu produto e eu tenho diversos outros clientes que têm o mesmo problema que o teu, que eu consegui ajudar a resolver. Isso é posicionamento. Vou falar uma coisa para vocês que aconteceu quando eu estava no início do meu processo de vendas e também tinha essa mesma imaturidade. Mas o exemplo é para mostrar como é que funciona a cabeça do nosso cliente. Era um domingo e eu fui levar a uma proposta de um curso de inglês, isso em 2009, de um curso de inglês para um supervisor de uma multinacional do Distrito Industrial lá em Manaus. E ele só podia atender no domingo, era um domingo 11 horas, quase no horário do almoço. Eu fui lá, apresentei todo o curso para ele, expliquei e tal. E ele, pô, cara, eu gostei do curso, mas ficou caro. E aí eu vi com a primeira objeção, eu já tinha o meu caderninho, já tinha feito as anotações, tinha estudado. E eu perguntei, fulano, caro em relação a quê? Não, caro em relação ao meu orçamento. Ficou apertado para eu pagar. E eu respondi para ele, fulano, tudo aquilo que não é necessário é caro. A partir do momento que se torna uma necessidade, eu considero que seja um investimento, mas eu não estou aqui para dizer o que tu tens que fazer. Eu estou aqui porque você me disse que precisava falar inglês, porque você trabalha em uma multinacional, onde todos os gestores acima de você vêm de fora, porque aqui em Manaus as pessoas não sabem falar inglês. Então, será que vale a pena fazer um certo tipo de esforço, abdicar de uma coisa daqui, outra coisa dali, para investir em algo que vai te trazer um retorno cultural, profissional e, consequentemente, financeiro? Sim ou não? Ele não. Vale a pena, sim. Fazendo um certo tipo de esforço, talvez eu consiga. Então, eu vou verificar aqui qual é o esforço que eu consigo fazer, e aí eu te dou uma resposta. Eu falei, cara, infelizmente, eu não consigo te ajudar em relação a isso, porque a partir do momento que eu sair por aquela porta, eu não consigo mais trabalhar esse valor. E eu quero te explicar o porquê. Por mim, eu vendo para ti de qualquer maneira. Mas eu trabalho com um sistema. E como eu te coloquei numa condição especial, valores de bolsas de estudos, a partir do momento que eu realizo esse atendimento contigo, eu tenho até 2 horas para dar uma posição para o sistema. Caso você não tenha fechado, não tem problema nenhum, repasse essa vaga para uma outra pessoa. Mas deixa eu te ajudar. Você quer realmente que eu te ajude? Sente confortável com isso? Não, quero que tu me ajude. Então vamos lá, coloca aqui no papel quanto é que tu ganha. 18 anos de idade. Aí o cara colocou lá o salário dele. Beleza, agora bora colocar todos os teus custos aqui para ver o que a gente consegue eliminar. E ele começou a colocar o custo, pá. Eu falei, não, cara, eu quero que tu coloque tudo. Tu me disse que tu tem namorada, tu sai pro cinema pra ela, tu compra uma pizza, onde é que tu janta? Pá, eu mostrei. E aí esse cara, ele saía 4 vezes por mês com a namorada dele para ir ao cinema. E quando ele ia ao cinema, eles saíam de lá e comiam uma pizza. Com cinema e pizza 4 vezes por mês, ele gastava mais de R$400. Isso naquela época, né, 2009. Mais de R$400. Eu não disse para ele deixar de sair com a namorada dele. Eu perguntei o seguinte, cara, tu acredita que se tu tivesse domínio da língua inglesa e tivesse um crescimento profissional, você conseguiria ganhar mais? As pesquisas dizem que quem tem domínio do inglês ganha até 60% a mais. Ele falou, não, acho que eu conseguiria. Bacana. Então, vale a pena você deixar de ir 3 vezes durante o mês para o cinema com a sua esposa, passar aí uma, e esse dinheiro que sobra você pagar o curso? Aí eu falei, acho que vale a pena. Maravilha. Então, vamos lá. Tudo isso são objeções que eu estou quebrando, tá, pessoal? Então, estou mostrando exemplos práticos e claros para que vocês possam adaptar o negócio de vocês. E ele falou o seguinte, cara, é o seguinte, beleza, eu acho que já dá para eu fazer, só que eu não tenho dinheiro. Não, beleza, você me disse que trabalha o cartão de crédito, vamos tentar passar no teu cartão. Outra objeção. Aí ele falou, mas não tem limite. Falei, fulano, você não vai perder uma oportunidade pelo simples fato de não tentar. Eu estou tentando te ajudar aqui de todas as maneiras, cara, mas eu preciso que tu me ajude também. Então vamos fazer o seguinte, bora tentar passar o teu cartão. É final de mês, às vezes o banco ele aumenta o limite para que você possa fazer compras emergenciais. O meu pai é economista, trabalha em banco, e eu sei que isso acontece. Aí, beleza, eu vou pegar aqui o meu cartão. Eu fiquei sentado na sala e tinha um espelho grande de frente para mim.
E o espelho refletia o quarto dele. Ele abriu a porta do quarto dele e eu olhando aqui pelo espelho. Ele tirou a carteira debaixo do travesseiro, tirou um bolo de dinheiro, colocou embaixo do travesseiro, tirou uns 3 cartões, colocou embaixo do travesseiro e trouxe o cartão que ele ia passar. E eu fiquei calado. Hoje é muito fácil, né? Tu passa por aproximação, tu tem maquininha naquela época, não sei quem lembra, para tu passar um cartão de crédito, tu tinha que ligar para o banco, ficava uns 10 minutos lá com eles para autorizar. Era uma burocracia danada. E aí eu fiz isso, liguei pro banco sabendo que não ia aprovar. Eu falei, realmente o cara não aprovou. Ele falou, pô, tá vendo? Eu não te falei? Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, cara. É domingo. Eu poderia estar com a minha família almoçando, poderia estar no churrasco que o pessoal tá fazendo, mas eu tô aqui porque eu vi que realmente tu precisa disso, cara. Agora eu preciso que tu seja muito claro, muito transparente contigo para valorizar o meu tempo e o teu. Me desculpa, cara, mas eu vi tu tirando um bolo de dinheiro da tua carteira, tirando um monte de cartão de crédito. Cara, não precisa tu mentir para mim. É só tu falar, meu irmão, não tenho interesse, não vou fazer, que tá tudo certo. Eu vou repassar essa oportunidade para uma outra pessoa. Agora, se tu quer fazer, meu irmão, pega lá o dinheiro e bora logo fazer a tua matrícula. Ele virou para mim e falou, esse bicho é foda. Beleza, deixa eu pegar o dinheiro lá. Foi isso. Agora, por que que as pessoas não são diretas? Porque elas têm medo de tomar decisão. Elas têm medo de tomar decisão. O Jordan Belfort, que é o famoso lobo de Wall Street, no livro dele, ele diz que para você alcançar uma excelência em venda, tu tem que atingir 3 10, são os 3 6 que ele chama. Você tem que tirar 10 na venda de si mesmo, enquanto vendedor, tem que passar confiança enquanto vendedor, tem que passar confiança em relação à tua empresa, ele tem que confiar na tua empresa, e tem que tirar um 10 em relação ao teu produto, ele tem que confiar no teu produto também. Então, se ele confia em ti, na tua empresa, no teu produto, diminui a quantidade de objeções. E a objeção, ela existe justamente para isso. Para eu aumentar o nível de consciência do meu cliente e aumentar a confiança. Ninguém faz negócio com quem não confia. Eu preciso ter autoridade. Como é que eu tenho autoridade? Conhecendo o meu produto, conhecendo a minha empresa, conhecendo o meu mercado. Se eu conheço o meu produto, a minha empresa, o mercado, eu vou ter argumentos suficientes para quebrar toda e qualquer objeção do meu cliente. Toda e qualquer objeção. Galera, vocês acreditam que isso pode ajudar vocês? Essas objeções? Então, eu quero, para a gente finalizar, trazer um framework, e eu sei que muita gente gosta de ter um passo a passo detalhado, que não fui eu quem criou, foi o Jeb Blount, no livro dele, que ele fala sobre as objeções, e ele fala que toda vez que inicia uma objeção, e eu vou falar uma das coisas mais importantes sobre objeção logo no final. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender sobre objeção no final, daqui a uns 5 minutinhos. Mas o Jeb Blount, ele caracteriza o processo de contorno de objeção da seguinte maneira. Primeira coisa, reconhecer. É mostrar empatia. Falar o seguinte para o cliente, maravilha, eu entendo a tua preocupação em relação ao preço, eu entendo a tua preocupação em relação a essa comparação com o mercado, você reconhecer, acolher esse cliente, mostrar que tu entende a visão dele. Muita gente fala de gerar rapport. Pô, o que é gerar rapport? É tu se colocar no lugar do teu cliente. Primeira coisa, reconhecer. Segunda coisa, validar o sentimento dele. Não dizer que é besteira. Então fala, cara, mas, pô, o meu concorrente não tem a mesma qualidade que eu, e tu tá levando em consideração somente o preço? Tu tá invalidando o sentimento dele. Então, depois de reconhecer, afirmar. Realmente, cara, investir em um novo produto, investir numa nova agência de marketing, investir nessa solução, exige uma análise, exige realmente que você pense um pouco mais sobre isso. Afirma. Reconhecer, afirmar. Depois eu preciso ajustar. A gente precisa ter informações que vai mudar essa percepção. Dizer sempre o seguinte, cara, entendo a tua preocupação, realmente não é uma decisão fácil de se tomar, porque exige uma mudança na estrutura da tua empresa, mas se eu te mostrar como essa solução vai reduzir em até 20% os teus custos fixos, isso te ajudaria? Eu estou ajustando. E depois eu vou confirmar, pedir um compromisso. E essa é a etapa mais importante da quebra de objeção. Mas antes disso, falar sobre o conceito RAAC. Reconhecer, afirmar, ajustar e confirmar.
Essa confirmação, eu também digo que é o isolamento de objeções. O que a gente precisa fazer para não ficar rebatendo resposta o tempo todo? O cara traz uma objeção, quebro. Objeção, quebro. Objeção, quebro. Objeção, quebro. A gente precisa isolar as objeções. Chegar para o cliente e falar o seguinte: fulano, a única coisa que está te impossibilitando de fechar comigo nesse momento é o preço ou alguma outra coisa te impede da gente fazer negócio? Não, Nair, é somente o preço que está impossibilitando a gente fechar. Maravilha. Então você está me dizendo que se eu conseguir uma condição diferenciada para você em relação aos valores, algo que caiba no teu orçamento, nada te impede de fechar comigo, correto? Correto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com o meu diretor, por mais que você seja o dono da empresa, meu irmão, sempre se coloca na posição de vendedor, porque quando tu diz que vai falar com alguém, tu ativa um senso de autoridade e de ajuda. O cara vai falar, pô, o cara está se esforçando para me ajudar nisso aqui. Eu vou ligar para o meu diretor para verificar se ele consegue uma redução desse valor. Mas é o seguinte, cara, se ele conseguir, eu preciso ter o compromisso que tu vai fechar comigo, porque senão eu vou queimar cartucho com ele. Se eu conseguir um valor menor do que esse, tu vai fechar comigo imediatamente? Não, Leila, se tu conseguir um valor menor que esse, eu vou fechar contigo imediatamente. Maravilha. Vai, liga, fala, cara, consegui uma outra condição, o valor é X e já vai direto para o fechamento. Qual que vai ser a forma de investimento? Dinheiro, cartão de crédito, Pix? Tem muita pergunta. Não é perguntar, eu consegui esse valor para você agora, o valor ficou acessível? Não, meu irmão. Tu já tem um compromisso. Um valor menor vai fazer com que ele feche contigo. Conseguiu o valor menor? Tá aqui, meu irmão, esse aqui é o valor. Você vai pagar como? E deixa ele responder. Porque senão o que vai acontecer? Não, Nair, é que quando tu é o diretor, o que tu faz, Eduardo? Liga pro teu vendedor e fala que ele é o diretor. Simples. Simples. Ou então liga, eu não sou, eu vou entrar em contato com o financeiro para verificar se eles liberam isso. Enfim. Então o que vai acontecer? Se ele está batendo muito na questão do preço, fala o seguinte, porra, beleza, Eduardo, consegui um valor menor aqui para ti, cara. O meu serviço de 2.000 vai para R$1.500, beleza? Ele, porra, beleza, o valor ficou bom, Laíra, só que agora eu preciso conversar com a minha esposa. Cagou, meu irmão. Já era. Então isole a objeção. Plano, a única coisa que impede você de fechar comigo ao preço é o preço. Se eu conseguir uma condição diferenciada, você vai fechar comigo imediatamente? Se tu conseguir um valor menor, eu consigo, Laíra. Maravilha. E aí a gente vai para o fechamento. Pessoal, a objeção, ela é uma etapa do processo comercial. Ela não é algo que não deva ser levado em consideração. Tem muita gente que tem raiva por ter objeção. Não, a objeção faz parte do processo comercial. Ela deve existir. Ela deve existir. A maioria dos clientes que não tem objeção nenhuma, ele não vai comprar. Quanto mais objeção teu cliente tem, mais interesse ele tem, porque ele quer tomar a decisão certa. E quanto mais não tu ouve, mais próximo do sim tu estás. Não sou eu que estou dizendo. Toda e qualquer pesquisa mostra que a venda acontece a partir da quinta objeção e que a maioria dos vendedores desistem até a quarta tentativa. Então, a quantidade de objeções quebradas vai ser proporcional ao sucesso em vendas que tu tem. Mas para isso, tu precisa ter conhecimento de causa. Conhecer a si mesmo, para passar autoridade, conhecer o mercado, conhecer a tua empresa, conhecer o teu produto e conhecer o teu cliente. Se você domina esses pilares, você passa a ser uma autoridade. Ninguém discute com quem é autoridade. A tua autoridade vai prevalecer durante a quebra de objeção. Agora, para a gente finalizar, quando não insistir? Falei no começo, quando o lead não tem fit. Se tu está vendo que o teu produto não vai resolver a dor desse cliente, insistir vai te desgastar e tu vai sair de lá sugado. Quando o cliente dá um não definitivo, ele vai falar o seguinte, meu irmão, não vou fechar contigo agora, não existe nenhuma possibilidade, por mais que tu faça quase de graça aqui, eu não vou fechar agora porque eu não tomo uma decisão assim. Não adianta. É importante a gente diferenciar a desculpa de um não definitivo. Quando existe uma resistência extrema, ou seja, toda tentativa de contornar a objeção é rejeitada. A objeção ela é para ser aceita pelo teu cliente. Então, quando tu quebra uma objeção e pergunta para ele, faz sentido para ti? Pô, realmente, ele faz sentido. Uma objeção, concorda comigo? Não, não concordo, eu não acho que funciona assim, porque eu entendo do meu mercado, as coisas não são desse jeito, ou seja, é uma resistência extrema, que vai te desgastar. Não adianta. Ou, menos comum, mas isso acontece quando a objeção é ético-legal, ou seja, tu sabe que tu não pode fazer aquilo pelo teu cliente, tu sabe que não existe possibilidade ou que não é ético de fazer.
aí não adianta. É melhor você quebrar. Existe uma diferença muito grande entre quebrar a objeção e ser inconveniente. É uma linha tênue. Enquanto o teu cliente demonstrar interesse, você não é inconveniente. Você está ali como uma figura de contribuição. A tua função, a nossa função enquanto vendedor, é contribuir, é ajudar o nosso cliente a tomar a melhor decisão possível. Novamente, mesmo que não seja comprando o nosso produto e serviço. Isso vai mostrar, além de transparência, credibilidade. E de que ele não é com qualquer pessoa. Ele está falando com alguém que está resolvendo o problema dele. A gente falou sobre isso na semana passada, ou semana retrasada. É melhor você perder a venda do que perder o cliente. Se tu empurra qualquer coisa somente por ter quebrado as objeções, sabendo que o teu produto não vai atender a necessidade desse cliente, o que está acontecendo com você é que você ganhou a venda, mas tu perdeu o cliente. Porque esse cara nunca mais vai fazer negócio contigo. Agora, se tu é transparente o suficiente de falar o seguinte: Janaína, queria muito poder vender para ti, queria muito te atender, mas a solução que eu tenho não vai resolver o teu problema. Agora eu vou te dar uma dica, uma sugestão do que tu pode fazer. Pode fazer isso, isso, isso. Tu não ganhou a venda, mas tu ganhou o cliente. Porque tu resolveu o problema dela. E numa próxima oportunidade, ou numa próxima necessidade que ela tenha, ela vai não só te procurar, como te indicar, porque tu passa a ser uma figura de autoridade, de referência. Então, fazendo um apanhado para nós encerrarmos, pessoal, as objeções acontecem por 3 motivos: porque o cliente não entendeu o benefício, porque ele está fazendo uma comparação, ou porque ele está barganhando. Se o cliente não entendeu o benefício, eu preciso ajustar a minha comunicação na apresentação comercial. Antes de falar de valor, de falar, eu vou te dar um desconto para fechar, não se fala de valor. Tira todas as dúvidas dele até o cliente falar o seguinte: Rafael, é isso que eu estou procurando, o teu produto consegue me ajudar, bora falar de preço agora. Pronto. Se ele está fazendo uma comparação, você precisa conhecer o teu concorrente, porque a comparação nunca é justa. Ele está comparando produtos e serviços que são parecidos, mas a entrega é totalmente diferente. Se existe uma diferença muito grande entre o teu produto e do teu concorrente, tem alguma coisa errada. E a objeção e o argumento que você pode utilizar, como eu dei exemplo no começo, é o seguinte: falando, pela minha experiência no mercado, quando existe uma diferença muito grande entre um produto que eu estou te oferecendo e um produto semelhante oferecido pelo meu concorrente, é porque ele está te deixando de te entregar alguma coisa. E, sinceramente, Rejane, eu posso fazer um valor muito abaixo disso, só que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que para mim não faz sentido, porque se eu abrir mão disso aqui para ti, não vai resolver o teu problema. Agora eu quero te ajudar porque eu não sou um especialista da minha empresa, eu sou um especialista do mercado. Abre para mim o orçamento que tu tens, que eu vou te mostrar exatamente o que o meu cliente não, o que teu concorrente, meu concorrente não está te oferecendo e que eu estou te oferecendo. E que se você não tiver isso, você não vai ter entrega total. Você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa. E aí você se torna novamente figura de autoridade. Ou se ele estiver barganhando, é saber fazer o processo de negociação. A aula de negociação ainda está disponível no YouTube, no nosso canal. Você pode estudar lá sobre o conceito ZOPA e o ponto de recuo, que ali a negociação já não é mais quebra de objeção, é organização dos valores, é resolução de conflito. Então a gente não leva objeção para negociação. Negociação é especificamente de preço, até onde eu posso ir e até onde meu cliente pode pagar. É isso. Eu só vou para a negociação depois de ter quebrado todas as objeções. E lembrem de isolar a objeção. Fulano, a única coisa que está impedindo você de comprar comigo é isso? É isso. Se eu conseguir uma condição, consiga resolver tua necessidade sobre isso, a gente vai fechar agora? Vai. Beleza. Porque senão tu vai quebrar a objeção, vai conseguir um preço mais barato. Ah, eu vou falar com a minha esposa. Liga aí para tua esposa para a gente falar com ela. Ligou, falou com a esposa. Ah, eu tenho que ver se vou ter tempo. Pega a tua agenda. Então tu vai passar o dia inteiro quebrando objeção, porque o teu cliente não está sendo direto. Então isola a objeção para que tu possa conduzir somente ao fechamento. Pessoal, a gente passou inclusive 4 minutinhos do nosso horário. Eu estou muito feliz que a maioria das pessoas conseguiram ficar até o final. Algumas mandaram mensagem dizendo que já tinham que sair por conta do horário. Mas eu espero muito que isso tenha servido para vocês, pessoal. Se vocês... Eu vou abrir para alguém fazer alguma pergunta, se alguém quiser. Vi que teve gente que levantou a mão. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou abrir. Ainda tenho 2 minutos para responder essa pergunta. Se não, eu quero fazer um pedido para vocês, para que vocês possam compartilhar nas redes sociais sobre esse nosso encontro. Aqui não vai ter venda no final, eu não vou oferecer nada para vocês. O objetivo de termos esse encontro é realmente um objetivo ligado ao propósito de transformar pessoas nos melhores profissionais de vendas possíveis. Então, essa é uma comunidade totalmente gratuita, que a gente
faz com todo carinho, toda semana preparando conteúdo diferente. A gente já está a 6, 7 encontros, se eu não me engano, e o objetivo realmente não é te vender nada, pelo menos nesse momento. Pode ser que daqui a alguns meses a gente venha com uma mastermind ou com uma mentoria, mas por enquanto todos os serviços são disponíveis de maneira gratuita. E tudo aqui que eu estou falando para você, eu não estou escondendo nada. Falo nas minhas palestras, no meu workshop. Hoje, por exemplo, eu fechei um workshop para o Sebrae do Piauí, R$15.000, para fazer 4 horas de workshop, sendo que só do nosso conteúdo aqui, a gente já fez muito mais horas e essas horas estão disponíveis de maneira gratuita. Então não é porque eu sou bonzinho, não. Vocês também estão me ajudando nesse novo processo de trazer conteúdo de maneira digital, então é uma relação de troca. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam a entender um pouco mais. Mas é muito importante que tragam mais pessoas para a nossa comunidade. Postem no Instagram, convidem as pessoas para participarem. Daqui a pouco eu vou colocar no grupo o nosso link para convite. Então quero pedir essa ajuda de vocês para trazer mais gente. A gente já tem 300 pessoas na comunidade. Quanto mais pessoas tiver, melhor. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone que eu vou responder para uma pessoa. Fiquem à vontade. E fica aí também, você que está esperando até agora, porque talvez essa dúvida possa resolver o teu problema também. Alguém quer fazer alguma pergunta? O contato é 3, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, tudo certo? Então, acho que o conteúdo foi claro, deu para tirar a dúvida de todo mundo. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Pode me chamar no pessoal mesmo. Espero que isso tenha contribuído com vocês, pessoal. Grande abraço, obrigado por terem ficado até aqui. Ah, a Loroca quer falar ou não? Se quiser falar, só abre o microfone. Não? Então, grande abraço para vocês, boa noite e até mais. Até a próxima.